Aô, quanto tempo? Tudo bem contigo? Como é que tá o Química no Poder? Química Então, do amigo, Poder. é, 2020 a gente enfrentou um ano aí bem complicado, né? E o Química do Poder sentiu bastante isso. Na verdade, eu que fico por trás de praticamente tudo dentro desse projeto, senti bastante isso. Então, o Química do Poder ele deu uma segurada muito firme, né? Muita coisa que estava agendada para 2020, pensada para 2020, acabou ficando para trás porque as demandas foram muito grandes em outras situações. E eu confesso para você que psicologicamente eu também não dei muita conta. Então, infelizmente, esse processo deu uma paradinha. Porém, eu senti uma necessidade muito grande de, nesse momento final, né, depois que a gente ultrapassou o ano de 2020 para 2021, eu senti uma necessidade muito grande de retomar as coisas no canal, retomar os conteúdos no Instagram, porque eu percebia que muita gente curtia esse momento, né? Curtia acompanhar os Uhum, vídeos. Eu tinha muita gente que interagia comigo através do Instagram, esperava os conteúdos que eu postava. Então eu falei assim, acho correto. que é o momento de retornar, eu acho que agora que as coisas estão, na minha cabeça, estão mais tranquilas, é o momento de retornar e levar para essa galera um pouco de conteúdo. E aí eu criei um projeto, né, de reta final, que é o Preparação Enem, onde diariamente Uhum. eu posto uma questão nova que já caiu no Enem com assunto recorrente. E aí, a partir dessa questão, eu faço os resumos, dou as dicas, dou os toques. E então Pô, a gente já bacana. está aí hoje, já, se eu não me engano, é o 15º ou 16º vídeo dessa preparação. E Pô, aí bacana. tá ficando bom, o projeto tá ficando bom, a galera tá curtindo, tô tendo muita interação com Engajamento. o público, principalmente aqui no Instagram. Então, o Química do Poder tá voltando. 2021 vai ser um ano bom. Pô, que bom, cara. É bom saber. Porque muita gente sentiu realmente. O 2020, assim, eu peguei a minha agenda 2020, né? E fiquei olhando o que eu tinha planejado, né? Para 2020. E eu, assim, eu comparei o que eu fiz, acabei fazendo muita coisa, mas nada estava planejado. Nada, 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 Mas é nada. Então, exatamente isso. assim, aí eu comecei a pensar, né? Falei, pô, eu não posso ficar planejando muito, não. Tem que ser meio Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, as coisas vão aparecendo, eu vou fazendo, que é melhor. E É porque a eu gente se acho que eu, frustra menos, né, amigo? A gente acaba se frustrando menos. A gente, enquanto com certeza. professor, planejamento é algo que sempre fez parte da nossa vida. E Uhum. planejar coisas, planejar projetos, tentar entregar coisas para os nossos alunos e não conseguir é uma coisa que frustra muita gente, né? Então, eu acho que a gente saber que a gente tem que estar dentro da sala de aula e não poder dar o nosso melhor, acho que mexeu muito com todo mundo. Eu acho que eu senti, você sentiu, nossos colegas sentiram isso Sim, bastante. Mas é está lógico. melhorando e vai melhorar. Ontem o Thiago, que estava aqui assistindo, né? O Thiago virou e falou que ele, o que, que ele fez para poder. Que ele gosta de quadro. Então ele Aham. botou a câmera diante do quadro e ficou escrevendo no quadro, porque ele disse que eu não conseguia. Ele falou, eu não conseguia ficar nesse negócio de PowerPoint, É, eu, OBS, eu, nada disso. eu fiz praticamente a mesma coisa, né? Quando eu pensei em criar o Química, né? O Química do Poder, eu criei uma estrutura aqui na minha casa, bem semelhante a um estúdio, para poder conseguir fazer a produção dos vídeos sem precisar sair de casa. Então, quando veio a pandemia, eu já tinha que meio que uma situação meio criada. Só que esse ambiente onde eu tinha um estúdio, onde eu tenho esse estúdiozinho, ele é um ambiente múltiplo, ele funciona de várias formas. Ah, Infelizmente, eu não, funciona para mim, para várias outras coisas. Então, infelizmente, eu não tive a possibilidade de deixar tudo sempre pronto, como eu fazia nos dias de gravação. Porque aí, no dia de gravação, você monta a estrutura toda, usa aquele dia, depois desmonta e deixa só o que tem que deixar. Mas uma das coisas correto. que ficou vamos dizer assim, que ficou de estrutura, que eu não precisava tirar, era o quadro. Então, tipo assim, eu usei muito quadro. E isso foi o que me aproximou bastante. Porque nas disciplinas de naturezas e de matemática, você usar o PowerPoint acaba dificultando muito, porque você tem que fazer uma preparação muito completa para a sua aula. Sim, Então, isso acaba sim, demandando muito tempo. Uma coisa que no quadro você faz em 5 minutos, para você montar um sim, PowerPoint com tudo que você quer, você vai demorar aí muito tempo. Né? com Então, certeza. o quadro me auxiliou bastante e me aproximou muito da sala de aula também, né? Nesse E os tempo. alunos? Como é que você sentiu os alunos nesse período de pandemia? Porque, assim, essa semana é a semana que nós temos um triunvirato que do ensino médio é conhecido o terror da galera.
que é Aham. Química, Física e Matemática. Pô, Química, Física e Matemática pode ficar de mãos juntas, que tem gente que, pô, só porque, ó, eu já sei que eu vou ficar em recuperação nessas 3 matérias, o cara já tem isso daí. Como que ficou essa relação com os alunos, principalmente com essa questão da preparação do Enem? Como é que você sentiu isso daí? Qual o balanço que você faz aí? Olha, Monteiro, eu vou te falar que houve uma divisão assim muito significativa. A gente teve dois tipos de alunos, né? A gente teve o aluno que brigou até o final. Ele reconheceu todas as limitações dele, mas ele brigou até o final. E eu acho que o nosso papel enquanto professor foi fundamental, muito mais em manter esse aluno motivado, mesmo quando a gente estava desmotivado, do que ficar preocupado só com a passagem do conteúdo. Óbvio, o conteúdo não foi Sim. negligenciado em momento nenhum, mas esse aluno precisava muito desse apoio nosso, de estar ali, tipo assim, você vai conseguir, você vai chegar, as coisas vão acontecer. E eu disse, teve um grupo de aluno que, infelizmente, não conseguiu sair dali. Não conseguiu Aham. encontrar... Eu acho que, na realidade, o cara não conseguiu encontrar um caminho. E isso foi muito difícil para todo mundo, né? Para a gente, para os alunos, para a sociedade em geral. Você conseguir encontrar um caminho para você poder seguir, de modo que esse caminho te sufoque o mínimo possível, né? Correto. Então, esse aluno que, infelizmente, ficou pelo caminho, foi um aluno que a gente, e principalmente falando da minha disciplina, é o aluno que eu estou tentando resgatar agora nessa etapa final, mostrar para o cara que, tipo assim, ainda é possível, ainda dá para fazer, a gente não parou, a gente vai continuar. E, ao mesmo tempo, o aluno que brigou até o final foi um aluno que conseguiu se desenvolver muito bem, porque eu acho que esse período foi essencial para a gente reconhecer as nossas limitações. Quando você vai para a sala de aula, igual a gente fazia antigamente, né? Até antes da pandemia, você vai para a sala de aula e você senta, aquilo ali às vezes é tão confortável que você não consegue perceber que você precisa ir além, né? Essa Uhum. situação que a gente está vivendo, ela é tão desconfortável que tudo que você faz para poder se tornar confortável faz você crescer, inclusive no Aham. conteúdo. Então, eu acho que foi muito difícil, não foi fácil, foi muito difícil, para os alunos principalmente, mas eu acho que quem conseguiu ir até o final, chegar até aqui, conseguiu desenvolver bem, tanto psicologicamente quanto em relação ao conteúdo. E a gente continua trabalhando, né, cara? Por isso, acho que, inclusive, esse projeto de preparação de reta final que eu estou fazendo é justamente para Aham. isso, para refinar todo mundo, para mostrar para o cara esse gás final, né? Então, Isso. acho que foi muita coisa ao mesmo tempo. Então, em alguns momentos, o conteúdo ficou para trás, mas eu acho que depois que o cara conseguiu se aprumar no processo, ele conseguiu ir Aham. revertendo esses problemas. Óbvio que isso não foi geral, porque eu acho que cada pessoa é uma pessoa, cada um tem uma situação e cada um tem uma percepção diferente das coisas, mas eu acho que a gente conseguiu chegar lá. Essa é a realidade. Agora, essa semana é uma semana que muita gente está vivendo o pós-primeiro dia, e esse pós-primeiro dia foi marcado por quase 51% de faltas. Ou seja, mais da metade dos candidatos inscritos no exame faltaram. Numa eleição, 51% é suficiente para você chegar aí e falar que houve assim, o exame não atingiu o seu propósito. Aham. O exame não atingiu. Então, assim, dos 5 milhões e 800 que estavam inscritos aí, quer dizer, agora a gente tem 2 milhões e alguma coisa competindo a essas vagas. Eu faço parte de alguns grupos de FUVEST, medicina, disso, daquilo, e eu fico acompanhando os comentários. Assim, existem aqueles que ficam chamando a atenção dos participantes para a questão da empatia, entender o momento que nós estamos vivendo e tudo mais, mas existem outros que falaram, olha só, se eles não cancelaram o exame, eu estou jogando com a regra. Se o exame está existindo, eu vou jogar porque eu quero passar. Esse já é o meu terceiro concurso, quarto concurso, tudo mais, lá, lá. Você que trabalha com um grupo que é um grupo muito concorrido, que é medicina. A galera da medicina tem gente que sai fazendo tour pelo país, fazendo prova de medicina, onde houver vestibular de medicina, o cara está lá fazendo prova.
E às vezes ele nem sabe qual é o tipo de prova que cai, porque são bancas diferentes, pegadas diferentes, o cara nem para pensar nisso. Mas Aham. como é que você está vendo essa semana a galera pós-impacto aí de 51% de faltas, muita gente reclamando que. Engraçado que redação esse ano não gerou polêmica, porque eu acho que não teve um professor de redação que não tenha trabalhado esse tema de saúde mental, até porque eu acho que quando começou essa questão do isolamento, uma das questões que todos os alunos estavam colocando era a questão da saúde mental. Então, qualquer Uhum. professor colocou esse debate em sala de aula, colocou essa questão em sala de aula. Então, o tema de redação não foi problema. As provas de português, por exemplo, muita gente sentiu a diferença da prova de português e outras provas. O que você, nessa semana, que você viu que alguns temas que eram recorrentes no Enem não caíram, o que você está esperando para essa prova de domingo agora, para Química? São 15 questões mais ou menos, né? Olha, eu já pensei, são 15 questões, a média de 15 questões, muito difícil vir um número diferente de 15. A prova de Química ela é uma prova que tem assuntos que caem com muita frequência, caem assim, posso dizer que até anualmente, mas ao mesmo tempo, de uns anos para cá, essa prova de Química ela tem aumentado o grau de dificuldade das questões. Então, os temas são os mesmos, porém, o grau de análise Congelou. de percepção Santa tem sido internet. aprofundado. Raul, só uma coisa, dá para você voltar, porque congelou sua imagem e aí a gente perdeu o áudio. Dá para você repetir, por Tá. favor? Tá conseguindo me ouvir bem agora? Tô, Então, tá legal. Então, a prova de Química ela é uma prova que tem assuntos muito recorrentes sempre. Então, tem sempre muitos assuntos. Sempre tem um assunto novo que você fala assim, caraca, isso aqui eu não imaginava que caía. Porém, tem sempre assuntos que caem com muita frequência. E ao longo desses últimos anos, tem havido um aprofundamento desses assuntos. Então, eu acho que para esse ano, as coisas funcionem dessa forma. Os assuntos se mantenham, porém, com uma profundidade maior, com questões com uma carga de dificuldade maior. Eu não posso errar, tá? Mas eu não apostaria em assuntos muito diferentes, tá? O Enem é uma prova que a gente consegue meio que prever o que... Então, eu não apostaria em Está travando aqui. muitas A imagem está travando aí, só também. Alô? Alô? Opa, tá voltando. Voltou agora. Fica uma travada aí. Quando você está o Enem, Voltamos. tá travando, voltou a travar aí. Quer sair e voltar, o Raul? Opa, travou aí. A gente não viu. Voltamos. Acho que voltou. Agora voltou. Se você quiser dar uma saída e Eu pedir acho para... que... Voltou? Então vamos lá. Então, eu não apostaria em mudanças nos assuntos, mas apostaria no... E eu venho falando isso tem um tempo, tá? Já venho falando isso ao longo do ano. Eu apostaria numa prova com nível de dificuldade maior, mas não em assuntos muito diversos. Eu acho que vai vir uma novidade, como sempre vem, uma ou duas questões fora ali do que... Sinal aí travou. Camila. Jacarepaguá tá bravo. Pessoal, participe aí, Camila que está participando, quem está assistindo, mande sua pergunta, interaja. Aproveita que aí o canal Química do Poder está fazendo essas questões. Procure aí ver o que você pode tirar de dúvida aqui. A intenção do Semanão Enem, esta semana é para ajudar a galera que está fazendo medicina, odonto, galera que está buscando aí tem essa área de conhecimento muito valorizada e tem um peso diferente. Então aproveite para tirar a sua dúvida. Química é uma matéria que sempre dá problema. J. Pedro está entrando aí na área. Quem mais chegou aí? A Eliana Martins, boa tarde.
Vic Sara também entrou, Carol, Clara Costa, Laura Azambuja. Laura Azambuja, boa tarde, dona Laura Azambuja. Tudo bem com a senhorita? Está aproveitando suas férias? Está dando para descansar? Vamos ver se volta agora legal aqui, o Química do Poder. Epa! Agora Tá voltou. legal. Voltou. Agora foi. Então, só para fechar o que eu estava falando, é isso. Acredito numa prova mais conteudista, uma prova com um nível de dificuldade um pouco maior do que o normal, mas não acredito numa prova muito diferente. Essa é a realidade. Você acha que esses temas que andaram aí na mídia, hidroxicloroquina, verticina, essas questões químicas aí, porque pessoal, assim, alguns jornais abordavam esses nomes e dá para fazer, assim, colocou isso no jornal, revista, capa de hidroxicloroquina, tem gente que saiu trocando o nome porque não sabia falar, não sabia pronunciar. Você acha que, de repente, isso vai gerar questão? Vai gerar aí Ô, Monteiro, considerando que as questões do Enem elas são pré-testadas, eu acho que não tem tempo hábil para isso. Correto. Você, assim, muito, muito sincero, apesar de não ser o foco, se eu tivesse que apostar nesses assuntos em algum vestibular, eu apostaria, por exemplo, na UERJ. Na UERJ, eu acho que tem uma possibilidade. A prova da UERJ ela tem essa contextualização rápida, né? Sim. Ela se apropria de forma muito rápida da atualidade. O Enem, nem tanto. Então, tipo assim, se fosse, talvez, quando essa pandemia fizer um grande aniversário, a gente até pode pensar, porque teve tempo suficiente para tudo isso acontecer. Entendeu? Agora, para esse exame, eu acredito que não. Não é a minha aposta. Tanto que em nenhum momento eu utilizei isso como contextualização para questões que eu criei e tudo mais. 3 assuntos que você acha que são certos estar na prova de domingo, que o aluno não é obrigado a saber. 3 assuntos. O primeiro, o 01 da lista, e eu toda vez que eu vou dar um aulão Enem em qualquer lugar, eu sempre falo. Estequiometria. Não dá. Estequiometria vai estar na prova. Estequiometria é um assunto que vai cair em qualquer prova de química. E é até meio feio para mim falar isso, porque tipo assim, qualquer outra pessoa chegaria e falaria a mesma coisa em qualquer prova que não fosse o Enem. Estequiometria é um assunto que nunca saiu do Enem. Nunca. Todo ano tem uma questão de estequiometria. Porque a estequiometria você consegue contextualizar com muitas reações químicas que estão aí no nosso cotidiano o tempo todo. Então, estequiometria é um assunto que eu acredito que vai aparecer na prova. Um outro assunto que eu também acredito que vai aparecer na prova, que não era uma realidade do Enem, mas de alguns anos para cá, uns 5, 6 anos para cá, vem aparecendo muito, é reações orgânicas. Reações orgânicas é um tema que está vindo no Enem com força nos últimos anos. As questões oscilam muito. Às vezes tem questões que é só uma reprodução do suporte que o cara te dá na questão, mas é um assunto que eu também apostaria. Primeiro que você tem uma gama de reações muito grande. Então, são muitas reações orgânicas. Então, o cara tem que estudar isso aqui e na prova vai cair isso. Então, o Enem gosta, porque você consegue contextualizar bastante. Então, esse seria um assunto que eu apostaria. Um outro assunto que eu também apostaria, que é talvez se não é, acho que só não é mais querido que estequiometria, mas que o Enem ama, é forças intermoleculares. Forças intermoleculares é um assunto que o Enem gosta muito. Por quê? A partir das forças intermoleculares, você consegue englobar várias competências que estão no Enem, principalmente relacionadas às propriedades dos compostos químicos, que é uma coisa que o Enem gosta muito. O Enem gosta que você faça a análise dos compostos químicos em determinadas situações. Então, você entende essas interações intermoleculares, você consegue perceber exatamente como esses compostos vão se comportar. Então, acho que o meu top 3 é esse: estequiometria, reações orgânicas e forças intermoleculares. Nesses 3 assuntos que você acha que é top, o aluno que erra esse tipo de questão,
o que que você identifica como dificuldade do aluno nesses três assuntos? Tá, vamos lá. No primeiro assunto, estequiometria. Por incrível que pareça, a dificuldade não está na química. E aí eu já vou deixar aqui um convite para você. Uhum. Muito que a gente um dia pudesse produzir uma aula assim. Porque o grande problema do aluno na estequiometria é a interpretação do texto, a interpretação da questão. Então, o cara, às vezes, ele não consegue pegar as informações que estão no texto e transformar aquilo para o que ele Aham. precisa. Ou seja, se eu tiver dando, vamos supor que ele esteja fazendo essa questão comigo. Se eu ler a questão, ele não vai entender nada. Agora, se eu pegar só os dados da questão, colocar ali para ele um dado embaixo do outro e falar, encontra isso, ele vai saber fazer. Então, eu acho que o grande problema é a interpretação do texto. Então, estequiometria... Eita, voltou a empacar. Voltou? Voltou. Voltou. Então, Tá legal, pode falar. quando eu estou falando de estequiometria, eu, inclusive, falo para ele como ele tem que ler aquele texto. Você tem que ler aquele texto buscando o quê? O que você tem que buscar de informação no texto? Se for atrás da informação correta no texto, a questão vai sair muito fácil. Porque a questão é uma questão de regra de três que o aluno domina. Mas o aluno não consegue Basicamente, pegar as informações para colocar nessa regra de três. Entendeu? Então, eu acho que o grande entendi. problema de estequiometria é esse. Nas reações orgânicas, eu acho que o grande problema é o próprio assunto mesmo. Reações orgânicas é um tema um pouco complicado. Foi o que eu falei. Por quê? Porque são muitas. Cada reação vai ser feita de um jeito. Então, Correto. o cara tem muita informação para processar. Só que se eu pudesse dar uma dica para a galera que está aqui assistindo essa aula, eu falaria o seguinte. Toda vez que o Enem cobrou reações orgânicas, não vou dizer toda para não ser muito assertivo, mas a maior parte das vezes que o Enem cobrou reações orgânicas, ele sempre disse para você, ou no enunciado, ou no suporte, o que você precisa fazer para resolver a questão. Então, ele deu um Bacana. enunciado e falou, a reação tal produz isso, isso e aquilo. Ou então, a reação tal se processa de acordo com, dois pontos. Aí te deu um suporte lá mostrando exatamente o que você tinha que fazer. Então, caiu uma questão de reações orgânicas na prova de domingo, busca no enunciado ou no suporte como você deve fazer aquilo. Porque o Enem ele tem essa Correto. coisa boa. Tá? Foi o que eu falei. Eu acho que o próprio Enem reconhece que são muitas informações, muitas reações. Então, o cara quer que você Uhum. saiba. Acho que a competência que ele quer trabalhar é a interpretação dos dados químicos, a interpretação da nomenclatura química, a interpretação dos símbolos químicos. Isso é o mais importante para uma questão de reações orgânicas no Enem. Nas Bacana. forças intermoleculares, o assunto forças intermoleculares não é um assunto difícil, o aluno, inclusive, domina muito bem. Eu acho que a grande dificuldade na prova do Enem é porque, geralmente, forças intermoleculares está associada a compostos orgânicos. Então, Uhum. vou dar um exemplo aqui para contextualizar para o aluno. Às vezes, o cara te dá representações de vitaminas e quer que, a partir dessas representações, você consiga relacionar com as forças intermoleculares. Então, a maior dificuldade do aluno não está nem no assunto força, no conteúdo, em saber o conteúdo, mas sim em analisar essas fórmulas químicas, analisar essas cadeias carbônicas, na maioria das vezes, e conseguir fazer a relação correta. Entendeu? Correto. Então, em forças intermoleculares, por incrível que pareça, forças intermoleculares é um assunto que o aluno acerta bastante. Mas quando o aluno erra, ele está sempre tendo essa dificuldade de olhar para a molécula e buscar na molécula o que é muito importante para ele conseguir matar aquela questão. Correto. E aí você falou uma coisa interessante, né? A questão da interpretação. Porque ontem, na física, o Tiago estava falando justamente isso, que o aluno tem que saber a questão da interpretação na física, precisa ter um chamado conhecimento teórico Uhum. e para poder aplicar a conta. Você também faz esse processo na química? O aluno tem que ter essa questão da interpretação, para ter, lembrar da teoria para poder chegar à conta? Seria esse processo aí que o aluno tem que fazer? Eu acho que o processo é esse. Eu acho que a conta pela conta é o que a gente fez no vestibular durante muitos anos
e que o Enem veio para mudar muito isso. A gente tinha um vestibular, a gente, né, há alguns anos atrás, talvez há 10 anos atrás, ou um pouco mais, a gente tinha um vestibular muito técnico. Era o cara pegar lá aquela questão que às vezes era uma questão pequena, que vinha só os Da dados, conta. e pegar aquela questão e colocar numa que aquilo ali saía, né? Aham. E aí a gente pegava criava um macete para o cara lembrar a fórmula e acabou, a questão estava pronta, estava feita. O Enem ele veio para quebrar muito. O Enem quer que você consiga utilizar todas essas informações que a gente tem da ciência a favor daquilo que é o que a gente... Ih, meu Deus. Voltou. Agora voltou. Alô? Tá me ouvindo? Voltou. Show. Pode falar. Então, assim, acho que o Enem, ele muito para aqueles alunos que há um tempo atrás perguntavam assim, por que eu vou usar isso? Para que eu estou estudando isso? Isso serve para quê? O Enem responde. As questões do Enem responde. Você olha e fala assim, caraca, aquilo ali está relacionado com esse recorte aqui que o Enem está feito. Tá. Entendeu? Aquilo ali você utiliza. Nossa, então quando eu estou lavando o meu banheiro, eu estou utilizando aquele que deu na aula? Sim, o Enem te mostra isso. O Enem te mostra, te responde exatamente isso. Então é a teoria a favor. Eu nem dizer que é a teoria a favor da conta. Eu acho que a conta vem para poder justificar todo o pensamento teórico que foi feito antes. É o mais importante. E o Enem, tem muita gente que às vezes você não vai fazer nenhuma conta para sair. Você tem que saber, tem que saber o conceito, o que está por trás daquilo que está sendo falado. Beleza. Aí eu quero fazer o seguinte: para você que está desenvolvendo esse projeto essa semana de contas e tudo mais, como é que a galera faz para poder participar, interagir e saber um pouco mais e fazer esse trabalho contigo? O que ela faz? É só Química do Poder, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. É isso? Exatamente. Basta, não precisa... Vai no Instagram. Não vou dizer, vou falar no Instagram porque eu acho que o Instagram ele vai aproximar muito mais a gente, principalmente por uma questão de tempo. Então, segue a gente aqui, tá? Segue o Química do Poder. Tem vídeo saindo todo dia. O vídeo está sempre saindo no horário, na parte da noite. Daqui a pouco, quando acabar a live, vai sair o vídeo de hoje. Então, é uma questão por dia. Eu resolvo a questão, trago um resumo. E depois o aluno quiser interagir, quiser perguntar, quiser sugerir, ele pode fazer isso no comentário, ele pode fazer isso por direct. Essa semana eu digo que é a semana que a gente está 100% disponível para o nosso aluno. Então, é só falar, Raul, assisti o vídeo tal e pensei nisso. Pode ser, não pode ser, a gente conversa. E se tiver que fazer mais vídeo, faz. Entendeu? Então, a gente consegue fazer um trabalho em todas as áreas para deixar o aluno pronto para esse momento. E qual é o conselho que você dá para essa galera que, como você falou, nós falamos aqui no início do nosso bate-papo, teve a galera que correu com toda dificuldade ali, ficou junto, e houve aquela galera que meio que desistiu, jogou toalha. E que decidiu voltar agora e falou assim, o Enem vai acontecer, não tem jeito, e começou a correr atrás. Qual é o conselho que você dá para essa galera que está agora nessa reta final e você já falou aí, ó, se tem 3 tópicos para você pegar, você vai pegar estequiometria, relações orgânicas e o terceiro aí no caso, agora eu perdi. O terceiro, forças intermoleculares. O cara vai pegar isso para fazer. Assim, o seu canal deve ter lá deve ter aula sobre isso, resolvendo questões. E o que mais que o cara pode fazer assim? O que você aconselha para o cara nessa reta final? Qual o conselho que você dá aí? Além de te acompanhar. Eu acho que nesse momento final, eu acho que pegar esses 3 temas, que são importantes. Se você puder ir um pouquinho além, se você entender que tem espaço para ir além, vale a pena você estudar também funções orgânicas, vale a pena você dar uma olhadinha em eletroquímica, vale a pena dar uma olhadinha em equilíbrio químico ou equilíbrio iônico. Eu acho que é aproveitar
esse movimento que está sendo feito na internet com todos esses assuntos. Tem o meu canal, mas tem um monte de gente boa aí na internet com conteúdo bom para ajudar vocês e para poder absorver isso, né? Para quem achou que não dava, vai ser mais difícil agora, óbvio, vai, porque estamos em cima da hora. Mas é possível. Então, além da internet, eu sou sempre a favor de uma coisa que é muito antiga e que de um tempo para cá não se tem usado, o livro. O livro é ótimo. O livro contextualiza muito bem. O Enem tem muita questão com fonte de livro. Entendeu? Você vê ali o suporte, você vê um livro que foi utilizado. Então, pega aquele livro, faz muitos exercícios, busca fazer os exercícios simples para você conseguir fortalecer o teu conhecimento. Por isso é muito importante. Exato. Não adianta você chegar nessa reta final e querer jogar o nível lá em cima, não. Vai no exercício simples, fortalece a base e lá na hora da prova você tentar aplicar essa base. Então, eu acho que o meu conselho é colocar o pé no chão, assumir o risco que foi feito, né? E ir atrás. É buscar ir do pouquinho para o alto. Eu acho que se você tiver se o aluno buscar esse caminho, né? O aluno que desistiu, que jogou a toalha, buscar esse caminho de entender que não adianta ele ir direto para a ponta, ele vai ter que subir no degrau por degrau até o final de semana, ele vai conseguir ter um desenvolvimento satisfatório na prova. Acho que o meu conselho é esse. E dentro de uma coisa assim que eu acho que é muito importante, tem 15 questões. Normalmente você tem questões fáceis, médias, mais complexas. Se são 15 questões, eles jogam 5, 5, 5? Ou isso não. Aí é... Então, não você tem um número de questões fáceis maior do que o número de questões difíceis e as questões médias que estão em maior quantidade. Então, não tem um padrão, mas tem aí uma média. 4 questões fáceis, tá? Umas 8 questões médias e umas 3 difíceis. Mais ou menos assim. Né? Ou então 5 fáceis para 7 média. O Enem não tem não tem um número de muitas questões difíceis, né? Mas você tem sempre pelo menos umas 2 ou 3 questões, você olha assim e fala assim, caramba, essa questão aqui, se o aluno não estiver atento, ele vai derrapar. E aí é por isso que eu falo, quem jogou a toalha e quer correr atrás, dá tempo. Porque a gente sabe que o modelo de pontuação do Enem é um modelo de pontuação que vai facilitar a vida de quem garante as questões fáceis e médias. Então, eu acho que o caminho é esse, dá tempo, é possível. Entendeu? E aí, quando eu falo que é possível, é isso. Busquem o básico, busquem o simples. Muita questão no Enem que é básica, que é simples. É você olhar e falar assim, caraca, o professor começou na aula com esse exemplo. E ele falou que esse exemplo sempre cai. Entendeu? Então tem muita questão do Enem que sai assim, com facilidade. Pô, bacana. Pessoal, quem não conhece aí o Raul Azevedo, está conhecendo aí o professor, famoso pelo famoso vídeo da Fórmula Tampão, né? Esse daí é a história da Fórmula Tampão, é o clássico do Mais ou 2, né? É o vídeo mais visto da história do Mais ou 2. Mas o Raul aqui, eu quero agradecer a presença do Raul. E a coisa aqui empacou de novo. Pessoal, você que perdeu o bate-papo, perdeu alguma parte aqui dessa conversa, assista. Esse material vai ficar disponível lá no canal do Monteiro. Eu quero agradecer ao Raul, que está correndo, essa semana é muito agitada, mas ele teve a gentileza de estar aqui comigo, assim como ele esteve no primeiro aulão da história do canal do Monteiro, quando o canal do Monteiro, primeiro ano do canal do Monteiro começou, ele estava lá junto naquele dia histórico, dando um aulão. Então, assim, hoje, assim, na Química, o convite foi feito porque é uma coisa assim que é bom a gente estar em contato, como você falou, marcar, de repente, um encontro de português com Química para poder justamente mostrar para o pessoal por que é importante saber ler uma questão, porque a competência leitora é isso que o Enem está trabalhando, e assim, para ser junto, porque a gente está aí, a gente tem que estar sempre fazendo coisas juntos para poder justamente crescer, evoluir, mostrar para a galera que o trabalho está sempre à frente de tudo. Muito obrigado, Raul. Muito obrigado. Boa sorte na Química. Pela confiança.
por abrir espaço aí no seu Instagram com seus alunos para mim. É sempre um prazer imenso estar com você, um profissional que eu admiro, que eu respeito. Tá? Um grande abraço, meu amigo, e sucesso sempre pra gente. Tamo juntos. E aí, eu desejo aí que essa semana seja uma semana extremamente positiva. Quem não conhecia o trabalho do Raul, está conhecendo agora. Esse bate-papo vai ficar lá no YouTube. Você pode acessar, indica para os seus amigos, indica para os seus colegas, que o Raul deu dicas muito legais. E o Instagram dele está trabalhando material. Ó, o Emanuel Jacobiano, não sei se você conhece o Emanuel, professor de matemática, está aí marcando presença. Grande abraço, Manu, grande amigo. Gustavão vai estar aqui com a gente quinta-feira, hein, Manu? Manu, quero sua presença aí para conversar com a gente. Então, ó, valeu, ó, camarada. Muito obrigado. Valeu, boa semana. Obrigado. Beijo, galera. Abraço. Até a próxima. Tchau, galera. Tchau. Fui.